Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Sesimbra, eu tenho 36 anos. Gostaria de me apresentar, que acredito eu que todas as pessoas que estão se expondo a dar uma palestra, dar um respaldo referente a algum tipo de informação, a alguma formação, é interessante que a gente fale um pouco da nossa história para que a gente consiga ficar mais próximo e a partir daí conseguir entender o conteúdo a ser passado. Então eu fui convidado pelo Dr. Rui Ramos, primeiro biohacker do Brasil. Agradeço muito ao convite, tá, de estar participando desse curso. Eu sou professor de Educação Física, sou graduado em Educação Física, sou especialista em Fisiologia do Exercício e Fisiologia Humana e sou graduando na Faculdade de Nutrição. Meu objetivo aqui hoje é fazer com que vocês entendam a importância da atividade física, a importância de praticar a atividade física, a importância de fazer exercício, mas também não só falar a importância da atividade física e ensinar de que forma, através da minha história, que vocês possam ter adesão à atividade física, fazendo com que vocês tenham uma melhora na saúde, no bem-estar e até procurar uma melhora na sua condição estética. Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei, sempre fui uma criança muito hiperativa, com alguns quadros de depressão. Fui praticante de várias modalidades de atividade física, mas eu também era uma criança muito magra. Por esse motivo, eu não conseguia, além da hiperatividade, dar certo em nenhum tipo de atividade física. Eu fiz taekwondo, fiz judô, fiz karatê, fiz luta livre, eu fiz capoeira, eu joguei tênis, eu joguei voleibol, basquetebol. Então, além da minha hiperatividade, a minha magreza me deixava uma pessoa depressiva, além disso, e por esse motivo eu não conseguia ter um foco e desenvolver nenhum tipo de atividade com boa qualidade. No colégio eu era uma criança que sempre pegava recuperação, por ser hiperativa, eu não tinha um grau de concentração muito boa, e somado à depressão, fazia com que eu não conseguisse dar continuidade em nenhum tipo de atividade. Foi aos 14 anos, então, o último esporte que eu pratiquei foi o triatlon, um esporte de resistência, onde envolvia natação, corrida e ciclismo. E a partir desse esporte, o meu treinador disse que eu deveria fazer um reforço físico na sala de musculação, alguns exercícios mais funcionais, para que eu desenvolvesse uma melhora na minha capacidade de resistência, força e explosão num conjunto como um todo. Então foi aí que eu conheci a sala de musculação, comecei a fazer alguns exercícios básicos como barra, apoio, exercícios mais funcionais até pela minha idade, porque como eu era muito magro também, eu não tinha uma estrutura física muito desenvolvida e não poderia realizar uma atividade tão intensa. A partir daí eu comecei a ver que meu corpo começou a modificar. E foi aí então que eu resolvi largar o triatlo e me dedicar unicamente para a musculação. Na musculação eu comecei a desenvolver força, resistência, a minha melhora na minha estrutura estética começou a ser bem relevante e isso fez com que a minha autoestima começasse a melhorar. Os meus pais são médicos, então eu sempre tive um amparo dentro da parte da saúde, um conhecimento um pouco mais avançado já desde então, desde muito novo. Então isso foi um dos motivos que também fez com que me desse mais adesão sempre à atividade física, independente da minha qualidade e capacidade psicológica. Então foi a partir desse momento que a minha vida realmente começou a se transformar. Tá? Então foi com 17 anos, com 16 anos que eu passei a sair do colégio e passei a estudar na faculdade, na Universidade de Direito, onde eu cursei durante 3 anos na faculdade. Já trabalhava como preposto em um hospital onde meu pai era diretor e já treinava e já estava melhorando minha condição física. Foi aí que eu decidi então ir embora do Brasil. Fiquei morando 2 anos no Canadá, no norte de Vancouver, e lá eu tomei algumas decisões que eu gostaria não mais de cuidar apenas do problema dos outros com relação à parte jurídica e me dedicar sim à área da saúde e cuidar da vida das pessoas. Isso fez com que eu já me sentisse muito melhor
e com que eu decidisse entrar e cursar a Faculdade de Educação Física. Então foi nesse período de 2001 que eu entrei na Faculdade de Educação Física, comecei a cursar. Comecei também, paralelo a isso, o mundo das competições. E foi já em 2002, somando depois de 7 anos de treinamento, que eu fui campeão brasileiro, campeão estadual, campeão sul-brasileiro. Em 2003 ainda fui vice-campeão sul-americano, vice-campeão ibero-americano. Então eu comecei a ter uma série de evoluções, não só na área psicológica, mas na área física e na área do fisiculturismo, paralelo a isso, à educação física. Foi aí onde eu desenvolvi todo esse processo de capacidade de melhora de condição física e psicológica através do exercício. Então, depois desses os anos adjacentes a esses que foram dos meus títulos, eu também me especializei em fisiologia do exercício e fisiologia humana, passando assim a entender uma melhora nas reações do corpo durante o exercício e fora do exercício. Junto com isso também eu desenvolvi a parte de mídia, de comunicação com canais no YouTube, com curso online, com Instagram, com Facebook, para fazer com que as pessoas também tivessem uma melhora no seu incentivo. O objetivo então da minha aula, da videoaula aqui hoje, em primeiro lugar, como objetivo, é relacionar os fatores psicológicos para a aplicação dos meios e métodos específicos de treinamento em todos os níveis. Aprofundar as técnicas e metodologias com bases práticas e teóricas empregadas ao treinamento em todos os níveis. Mesmo vocês que ainda não começaram a treinar, serve esse objetivo para que comece a treinar e entendam que a partir daí se possa desenvolver um trabalho onde nós vamos conseguir introduzir alguns métodos. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês, para que vocês consigam inicialmente ter uma maior adesão, maior frequência na academia, e ainda sugiro que isso seja feito de 2 a 3 vezes por semana, inicialmente, média de 40 e 45 minutos. Isso já vai melhorar e já vai te dar uma resposta, uma qualidade de vida. A partir daí, conseguimos fazer mais 4 a 5, até chegar 6 vezes de atividade física, seja ela moderada ou, se tiver um nível mais avançado, uma atividade mais intensa. Mas o mais importante de tudo é começar a fazer. E como começar a fazer? Eu costumo dizer que dentro da parte psicológica, muitas vezes nós temos medo de iniciar qualquer coisa que seja. E dentro da atividade física, nós temos uma tendência de não querer sofrer e não querer passar por algum tipo de trabalho, algum tipo de dificuldade, seja ela psicológica, seja ela física. Então, imaginamos que quando vamos praticar qualquer atividade física que seja, a nossa mente já vai pensar que nós vamos ter algum tipo de esforço a mais daquilo que a gente já se propunha a fazer ao longo do dia. E por esse motivo, nós acabamos inibindo e deixando de praticar a atividade física. Esse é um dos principais fatores que levam as pessoas a diminuírem ou não fazerem uma atividade física. Então, como trabalhar isso? O primeiro passo, quebrar essa inércia mental. Fazer com que a atividade física seja um método prazeroso de se exercitar. A partir daí, entender que o exercício só vai te trazer uma melhora na tua qualidade de vida física e psicológica. Eu sempre coloco esses 2 itens, físico e psicológico, para melhorar a qualidade física, porque são 2 fatores totalmente interligados. Quando a gente tem uma melhora na qualidade psicológica de vida, nós, consequentemente, nós vamos ter uma melhora na capacidade física e assim sucessivamente melhorando um contexto como um todo. Existe uma frase muito antiga que diz: mens sana in corpore sano, né? A mente tranquila num corpo bem, num corpo sarado, num corpo legal. Essa é uma frase que se tem há muitos e muitos anos e se usa até hoje, é o que completa aquilo que eu quero dizer com relação à parte psicológica relacionada à parte física. Toda vez que a gente vai procurar um tipo de atividade física, nós temos que pensar em qual é o objetivo que nós estamos procurando para praticar atividade física. A grande maior parte da população
infelizmente, hoje procura atividade física para melhorar a saúde, mas não para manter ou estabilizar a saúde, e sim porque estão doentes com alguma patologia diagnosticada por algum médico, alguma pessoa da área da saúde. Isso é um grande problema, e é um problema atual, e isso aqui no Brasil, infelizmente, é coincidente com as estatísticas também. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje é o país que mais tem academias espalhadas ao redor do mundo. O Brasil é o país que tem essa maior quantidade de academias, já ultrapassando os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, é o país que tem uma maior quantidade de pessoas obesas. E aí vem a nossa questão, que se fala sobre o exercício. O que tem de errado? Talvez, com certeza, o aumento da informatização fez com que as pessoas passassem a ficar mais automatizadas e menos autônomas, fazendo com que as pessoas, desde a parte psicológica, tivessem uma capacidade diminuída de criatividade e raciocínio, fazendo com que as pessoas ficassem, informalmente falando, preguiçosas. E por esse motivo também o aumento da piora da alimentação, isso fez com que também as pessoas naturalmente aumentassem o número de obesos, ou seja, a informatização somada à piora da qualidade dos alimentos, a fast food, os próprios produtos também sendo qualificados como orgânicos, mas dificilmente com a quantidade da população e o aumento do consumo dos próprios alimentos, muitas vezes acabam não sendo orgânicos também. A quantidade de agrotóxicos colocados nos alimentos fez com que as pessoas também acabassem ficando mais doentes. Com tudo isso, as pessoas também ficando mais criativas com o aumento da informatização, ou seja, menos criativas, e com o aumento da informatização, acabam ficando mais doentes porque diminui também a sua atividade física, ficando assim mais tempo parado e comendo pior. Consequentemente, o resultado está em estatística, pessoas mais obesas, mais sedentárias, mesmo uma quantidade maior de academia disponibilizando exercícios como um todo em todos os lugares para todas as pessoas. O próprio Sistema Único de Saúde passou a aderir programas de atividade física nesses últimos 3, 4 anos, porque estatisticamente também foi comprovado que sai muito mais barato as pessoas prevenirem a saúde, prevenirem a doença, né, cuidando da saúde, do que depois ter que tomar muitos remédios, procurar algumas outras alternativas para melhorar a qualidade de vida, por não ter cuidado da saúde, pelo motivo do aumento da informatização, da piora da qualidade de comida. Mas também nós temos um grande problema pensando aí. Se temos grandes quantidades de academia e temos pessoas mais obesas, nós temos um sinal talvez um pouco errôneo dentro da área da própria educação física. Será que as pessoas estão sendo bem ensinadas? Será que as pessoas estão ensinando bem? Será que as pessoas estão incentivando as pessoas para que elas tenham uma melhora na sua qualidade de vida, incentivando com que as pessoas façam mais exercícios? Uma dica que eu vou dar aqui hoje também é que as pessoas procurem fazer alguns exercícios que te tragam um melhor benefício psicológico, ou seja, que isso não vire um sacrifício, mas sim seja uma rotina de vida, assim como escovar os dentes, assim como tomar banho. Então, uma forma prazerosa vocês devem buscar, aquilo que se aproxima mais. Mesmo pessoas extremamente sedentárias, que não têm praticamente nenhum tipo de atividade física, ou sentar, ou levantar, caminhar, procure fazer algum tipo de atividade física mais prazerosa. Busquem a saúde antes de que vocês estejam doentes. Isso vai fazer com que vocês economizem mais, que vocês tenham mais tempo de vida. Nós temos uma estatística também que diz que quase 90% da população vai sofrer ou sofre, depois dos 90 anos, algum tipo de doenças degenerativas do cérebro, Alzheimer. Isso deve-se à má qualidade de vida pela alimentação e da falta de exercício. Ou se você não tiver com Alzheimer, você
vai ter ou estar cuidando de uma pessoa que tem Alzheimer. Então é um dado bem alarmante, que isso também pode ser evitado com atividade física, cuidando assim da sua capacidade psicológica e melhorando a capacidade do teu cérebro através do exercício. Existe uma outra classificação, mas é isso em percentual menor, que as pessoas que procuram e buscam a atividade física para melhorar a performance, ou seja, para ficar mais sarado, mais bonito, com o abdômen mais definido, as mulheres, as meninas com o bumbum mais delineado. Então esse é o segundo objetivo mais procurado, e isso vem aumentando muito também com o aumento da academia. O que eu quero dizer é que não significa que por terem muitas academias e aumentar o número de obesos, as pessoas que procuram a performance também não estejam diminuindo ou não procurando a academia. Então talvez um desses dados possam dizer com relação às academias o porquê que existe tanto, porque a procura pela performance está sendo muito maior. E o terceiro objetivo e menos procurado, mas também que vem aumentando muito para chegar até a academia e fazer atividade física, é o alto rendimento. No meu caso, como atleta. Então eu, como atleta de alto rendimento, vejo que isso vem aumentando muito ao longo dos anos, seja ela na área do fisiculturismo, seja ela na modificação estética no fitness, seja ela em outras áreas. Mas o que eu quero dizer com isso é que isso é um aumento legal, aumento positivo, mas ao mesmo tempo a gente pode colocar que o alto rendimento não necessariamente é 100% de saúde, porque a gente está sempre procurando capacitar e melhorar e atingir a melhora naquilo que tu está se propondo a fazer dentro da área de competição. Então esses são os três principais objetivos pelos quais as pessoas procuram fazer a atividade física hoje: saúde, performance e alto rendimento. Após nos entendermos os objetivos pelos quais nos classificamos à procura da atividade física, é importante falar, e eu sempre friso dentro das minhas palestras, dos meus cursos, a importância de entender os princípios básicos do treinamento físico. Dentre eles, o princípio da individualidade biológica. A gente vê muitos vídeos, muitas pessoas passando exercícios, vendendo cursos e palestras dentro da área, e muitas vezes a gente vê as pessoas acaba que procurando e praticando o mesmo sem sequer procurar um profissional da educação física ou procurar fazer uma avaliação médica anteriormente e saber se esse método vai ser ou não específico para tal objetivo. Tá? Esse princípio da individualidade biológica, ele pode ser entendido através de dois fatores. Os fatores do genótipo, que é aquilo que a gente desenvolve até o nosso nascimento, tá? As características são desenvolvidas até o nascimento, e através do fenótipo, que é tudo aquilo que a gente vai fazer e tendo em vista e acontecendo isso, fazendo com que o corpo desenvolva uma outra característica após o nascimento. Então tudo aquilo que a gente praticar ou fizer, executar após o nascimento, chama-se fenótipo. A partir daí nós conseguimos já definir dois princípios da individualidade biológica. Nós temos hoje alguns testes mais modernos que conseguem definir o genótipo dos seres humanos, que são os testes de DNA e RNA, fazendo e facilitando assim com que a prescrição do exercício para determinados indivíduos fique mais objetiva e facilitada. É um teste caro ainda e ainda pouco utilizado dentro da área de treinamento, mas acredito que ao longo do tempo esses testes vão ficar um pouco mais baratos e vamos ter assim uma prescrição mais específica ainda do que vem sendo feita dentro da área de treinamento. Um outro princípio muito falado dentro da área do treinamento e da atividade física é o princípio da adaptabilidade. Esse princípio fala que nós temos homeostase, que é a quebra do estado estável, que isso ocorre a longo prazo. Nós temos um outro processo interessantíssimo chamado de aclimação, que é um processo que ocorre com a quebra do estado estável, porém a curto prazo. Nós temos uma estimulação fraca, onde conseguimos gerar um estímulo de uma excitação fraca. Nós temos um estímulo forte,
tem a capacidade de quebrar a homeostase e gerar novas adaptações. Aí vem o cuidado desse princípio da adaptabilidade que eu quero colocar aqui para vocês. Quando efetuado o estímulo, que não seja ele muito forte, que é a última classificação, porque esse estímulo ele pode quebrar a homeostase, o estado estável, e não gerar uma adaptação, ou seja, de nada adianta gerar um estímulo muitíssimo forte que o corpo não vai ter uma capacidade de adaptação. Ele vai ficar tentando se recuperar, eternamente se recuperar, e vai fazer com que a gente muitas vezes não consiga gerar um processo de reestruturação muscular. Isso em todos os níveis de treinamento, desde as pessoas que estão iniciando. Muitas vezes, iniciar com um treinamento muito intenso, muito severo, pode fazer com que tu tenha uma série de dores e lesões musculares, fazendo assim com que as pessoas percam o estímulo para continuar o treinamento. O princípio da continuidade é um outro princípio extremamente importante em todos os níveis. A quantidade de treinamento é igual ao resultado. E o treino ocorre mais rápido que o treino, ou seja, ter continuidade após a adesão à atividade física é extremamente importante. E isso vai fazer com que as pessoas naturalmente fiquem menos doentes, menos doloridas e tenham mais saúde a longo prazo. Então tomem cuidado, assim que começar a atividade física, procure principalmente ter continuidade. Aquele dia que está mais cansado, mais estressado, não deixe de ir na academia. Continue indo na academia e praticando a sua atividade. Eu não digo academia só de musculação, academia de futebol, academia de golfe, academia de handebol, voleibol, de qualquer esporte, seja ele individual ou coletivo. O princípio da manutenção é extremamente importante também quando falamos em diminuir a duração e a frequência, o volume de treino e manter a intensidade. Ou seja, no mais que você diminua a frequência na atividade física, no treinamento, não deixe de fazer a manutenção, ou seja, não deixe de fazer o mínimo que seja. Isso vai fazer com que você continue ficando ativamente, fisicamente ativo e com que você tenha uma melhora na qualidade de vida. Um outro princípio, e eu também gosto muito de falar sobre ele, é o princípio da especificidade. É a especificação do treino que compreende a via metabólica predominante. Os grupos musculares e o regime de trabalho muscular são os principais fatores para otimizar o rendimento dos indivíduos. Então, trabalhar especificamente com a necessidade de cada um de vocês é extremamente importante para que você tenha uma melhora na sua qualidade de vida, na sua melhora da sua capacidade estética e capacidade física. O princípio da conscientização também é extremamente importante ao iniciar a atividade física e na continuidade do mesmo, em todos os níveis e em todos os objetivos. O atleta, ou o indivíduo, ou praticante de atividade física deve estar sempre consciente do tipo de treinamento que está sendo executado. Esse tipo de informação vai gerar sempre uma motivação para que esse indivíduo continue treinando e se mantendo fisicamente ativo. Logicamente, também não podemos deixar de falar sobre o princípio da saúde, que sugere que o treinamento deve não só otimizar o alto rendimento, em qualquer que seja o nível, tá? Principalmente a competição, mas também sempre priorizar a saúde dos indivíduos. Depois de conhecer alguns dos princípios básicos do treinamento físico, seja ela em qualquer esporte, é interessante entender primeiramente o que é movimento. O movimento humano ocorre através de alavancas controladas por forças provenientes de contrações musculares. O movimento é extremamente importante, seja em qualquer atividade que vai ser exercida. Especificamente falando da musculação, em resumo, ela é a execução de movimentos biomecânicos localizados em segmentos musculares definidos com a utilização de sobrecarga extrema ou com o próprio peso do corpo. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas também limitando para iniciar uma atividade com jovens de 10, 11, 12 anos. Vocês já pararam para pensar que um dos esportes, por exemplo, como o balé, como ginástica olímpica, as crianças levantam o próprio peso do corpo, fazendo exercícios funcionais. Agora,
dizer que uma criança não pode fazer, por exemplo, um treinamento de musculação, tendo em vista que ela vai levantar muito menos carga do que o próprio peso do corpo, dizer que isso vai gerar uma atrofia, uma inibição do crescimento, isso é extremamente errôneo. O que acontece sim é uma falta de informação ou pessoas mais capacitadas para poder ensinar de que forma essas crianças poderiam começar uma atividade física, qualquer ela que seja. A falta de informação. Muitas vezes também as pessoas associam, olha, aquela ginasta, ela é uma criança muito pequena, todas as ginastas são crianças pequenas, não é verdade. Na verdade é que elas são selecionadas por serem pequenas, facilitando assim, melhorando a sua capacidade motora para aquela atividade específica. Então esse é um dos exemplos, o porquê é que muitas vezes as crianças acabam não sendo deixadas pelos pais a fazer atividade física. A força dentro da musculação também é interessante entender que a interação de um objeto com tudo aquilo que lhe cerca, inclusive a outros objetos. Aquele contato de dois objetos faz com que tu tenha que desenvolver a força. Existem alguns fatores responsáveis pela força, alguns fatores como fatores neurais, musculares, biomecânicos, anatômicos e psicológicos. Todos eles são fatores que vão fazer com que você desenvolva uma melhora na sua capacidade de força. Os fatores psicológicos são extremamente importantes, assim como eu falei desde o início, associada aos fatores físicos. Até o momento, nós entendemos, através de estimulação física, alguns fatores que vão fazer com que nós tenhamos uma capacidade, uma melhora da força, da capacidade de adaptação para o treinamento. Mas os fatores psicológicos são extremamente importantes e diretamente proporcional àquilo que a gente vai se dedicar a fazer, fazendo com que a gente tenha mais vontade para fazer. Por exemplo, a motivação. É extremamente importante que se tenha motivação, assim como eu comentei antes. Saia do seu estado de inércia, vá fazer alguma atividade física, qualquer ela que seja, para melhorar a sua qualidade com relação à saúde. A agressividade, esse fator de agressividade algumas vezes é necessário para que tu tenha um impulso inicial para fazer alguma atividade física, pelo qual ela seja um pouco mais dificultosa para o indivíduo. Então, por exemplo, pessoas com um nível um pouco mais avançado de treinamento podem trabalhar um mindset, né, que é um treinamento da mente, disponibilizando assim, através de uma descarga adrenal, com pensamentos mais agressivos, para levantar mais força. Isso é uma dica que eu vou dar. A determinação é extremamente importante para que tu consiga melhorar também a tua qualidade de vida e tua melhora na tua capacidade estética. E a solidariedade, ajudar ao próximo sempre que possível, incentivando que o próximo vá para a academia, faça atividade física, ou mesmo na academia ajudando uma pessoa a executar um treinamento melhor. A dica final que eu vou dar para vocês é sobre qual treinador procurar e qual é a finalidade do treinador. Eu escrevi em 2015 um pequeno texto falando sobre qual seria o objetivo e qual é o melhor treinador e como achar o melhor treinador. O melhor treinador, mesmo com bases científicas e fisiológicas, deve adequar o treino através de meios e métodos com finalidade de atingir o ponto ideal de seu cliente. Por mais conhecimento que o treinador possui, existe a necessidade de um tempo para formar um campeão, mesmo o indivíduo tendo uma genética favorável, pois este tempo demonstra quais ajustes serão necessários para a finalização dos resultados. Então, um bom treinador vai ter a consciência, baseado naqueles princípios que nós falamos antes, principalmente o princípio da individualidade, quais são os métodos e os meios para atingir uma melhora na sua capacidade física, seja ela na saúde, na performance e no alto rendimento. A dica final que eu vou dar para vocês é: tenham paciência, resiliência, tenham determinação e vontade de começar a treinar e praticar uma atividade física. Procure bons profissionais, um apoio de bons médicos, assim como o Dr. Rui, nosso biohacker, que vai ajudar a vocês melhorar a sua qualidade de vida e a sua capacidade, assim como suas valências de resistência, força, explosão, e também melhorar com tudo isso a tua qualidade de vida. Fica aqui o meu muito obrigado pelo convite, espero que tenham gostado
do pequeno vídeo da palestra. Se gostaram de tudo isso que eu falei, vocês podem acessar o meu site www.segredosdofisiculturistas.com.br/CDT, um curso também completo e bem específico dentro da área da musculação para todos os níveis. Muito obrigado!